Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Estamos começando mais um Morning Call nesta quarta-feira, super quarta-feira, dia 3 de maio. E após um dia de correção que acabou sendo renovado ontem diante dos receios com os bancos centrais, na verdade não, com os bancos norte-americanos, o destaque para hoje fica por conta aí da decisão do Fed, Banco Central norte-americano, e do Banco Central brasileiro, que através do Copom vai decidir aí qual vai ser a taxa de juros meta, né, a Selic meta para os próximos 12 meses. Falando ainda sobre Estados Unidos, existe um consenso, né, de que o Fed vai elevar a taxa de juros em mais 25 pontos, ou seja, 0,25%, e também todos vão ficar atentos, né, ao comunicado, né, às declarações que serão feitas pelo Powell a partir das 3h30 da tarde. Então, para você que gosta aí de especular no mercado em dias, né, em que a agenda macroeconômica é bastante significativa, fiquem atentos, tá? O mercado pode ser até às 3 horas da tarde, antes do comunicado da decisão sobre a subida ou não da taxa de juros, e a partir das 3h30 a gente pode ter um novo mercado reagindo e repercutindo aí aos posicionamentos do presidente do Banco Central norte-americano. Importante dizer que se espera, né, que esse seja o último movimento de aperto monetário, então acredito que tanto o comunicado quanto a coletiva de imprensa, eles serão aí destinados aí para que os investidores consigam buscar sinais sobre quando o Fed, né, pode ou não cortar os juros. Uma vez aí que já se precifica, já se estima que a partir de julho existe uma probabilidade aí de que a taxa de juros nos Estados Unidos comece a cair. Tá? Então acho que é super importante. Essa alta de 0,25, pessoal, ela acaba sendo bastante significativa, porque esse seria o patamar mais alto da taxa de juros nos Estados Unidos desde 2007. E não por menos, pessoal, logo no ano seguinte, né, em 2008, a gente teve aí aquela bolha do subprime, né, a crise do subprime, que levou aí a um movimento aí de queda muito forte das ações nos Estados Unidos e também das ações globais. Então, vamos ficar atentos aí sobre essa decisão, sobre como vai ser conduzida aí a coletiva de imprensa e que pistas, né, o Fed, o Banco Central norte-americano, vai transparecer para o investidor e como isso vai ser precificado pelo mercado. Acho que é super importante. Antes da divulgação desse dado nos Estados Unidos, a gente vai ter o indicador de emprego do setor privado, que é o ADP, e também os índices de ISM e de PMI de serviços, ou seja, o indicador do mercado de trabalho e também o indicador econômico, né, que mostra um nível de atividade nos Estados Unidos. Então vamos acompanhar, porque esse acaba sendo aí um movimento super importante. E como que os mercados estão se preparando aí para a divulgação deste número? Na Ásia, a gente teve tanto a Bolsa de Xangai na China e a Bolsa japonesa, elas que permanecem no feriado, tá? O feriado aí prolongado do Dia do Trabalhador. A única bolsa que abriu aqui foi a Bolsa de Hong Kong, que teve uma queda de 1,18, repercutindo o movimento negativo de ontem. Na Europa temos um dia um pouco mais positivo, mas altas bem leves. Londres subindo 0,11, Paris na França subindo 0,5% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,62. Futuros norte-americanos, S&P subindo 0,24, Dow Jones subindo 0,13 e a Nasdaq subindo aí 0,22. O VIX, que é aquele índice do medo, alta de 1%, na faixa ali dos 18 pontos. Dólar Index DXY tendo um dia de desvalorização, queda de 0,39. Taxa de juros nos Estados Unidos caindo 1,15 a 3,40. Bitcoin subindo 2,27, 28.600 dólares a unidade. E temos, pessoal, mais um dia bastante negativo para o petróleo e também outras commodities. O petróleo WTI negociado em Nova York caindo 3% neste momento. Ele que segue ali na faixa dos 69 dólares o barril. O cobre, que é o metal industrial negociado na Bolsa de Londres no 0 a 0. Níquel caindo 0,13 e minério de ferro na China, não na China, né, mas nas bolsas ali próximas, teve também mais um dia negativo.
Em relação às commodities, pessoal, acredito que o que está sendo precificado hoje pelo mercado é essa questão aí sobre a possibilidade de nós termos uma recessão nos Estados Unidos. Ontem a gente teve a divulgação daquele indicador JOLTS, que fala aí sobre o mercado de trabalho, ele que trouxe aí um número que veio abaixo das expectativas dos investidores, mostrando que o mercado de trabalho nos Estados Unidos pode estar ficando um pouco mais apertado. E isso, obviamente, se juntarmos, né, com as preocupações envolvendo o setor bancário norte-americano, faz com que as chances de uma recessão nos Estados Unidos e as suas influências globais possam chegar mais rapidamente. Então, por conta disso, a gente acaba tendo esse movimento aí de baixa do petróleo, e o minério de ferro também cai na China aí, com investidores avaliando sobre as perspectivas do que pode ser a demanda pela commodity após o feriado chinês. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso que nós temos para hoje, em que os mercados seguem num tom levemente positivo, recuperando um pouco das perdas de ontem, mas obviamente que essa decisão aí do Banco Central norte-americano é o que vai dar o rumo aí para os ativos nas próximas semanas, então vamos ficar atentos. Em relação ao Brasil, pessoal, a última notícia que nós temos é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele acabou adiando a votação do projeto das fake news após o pedido do relator da proposta e a consulta aos líderes partidários, sem definição aí de uma nova data. Isso repercutiu bastante ontem, tá, pessoal? Esse projeto que enfrenta aí resistências de parte da oposição e é muito criticado aí pelas big techs. Arthur Lira, no caso, né, ele defende a responsabilização das big techs, né, entre aspas, no combate aí às fake news. Enquanto isso, a gente teve o ministro Alexandre de Moraes ordenando, né, que os CEOs da Google, Meta, do Spotify, depossem a Polícia Federal. Isso está repercutindo muito, pessoal, sobre o âmbito da questão sobre o que é liberdade de expressão, tá? O que pode ser controlado ou não. Então isso acaba girando aí diversos murmurinhos e, na minha opinião, isso acaba sendo aí, trazendo uma visão um pouco mais negativa em relação ao governo, sua base aliada, entre outros. Tá? Então vamos acompanhar, pessoal, isso é super importante. Mais uma vez aí, no caso, um tema que acaba até sendo de fora aí da questão do âmbito econômico, mas que de certa maneira aí mostram a dificuldade que o governo está tendo aí sobre a sua governabilidade em conseguir uma base aliada e realmente aí levar projetos que façam aí o Brasil mudar de patamar, façam o Brasil voltar a crescer. Importante dizer também que hoje, pessoal, é o último dia da reunião do Copom, Comitê de Política Monetária. 99% aí dos investidores esperam aí uma manutenção da Selic, ou seja, que ela se mantenha aí no patamar de 13,75. Teve uma pesquisa que foi feita aí pelo time político da XP, político / macroeconômico, em que nós temos aí que, olhando para esses investidores, 10% esperam um corte no mês de junho da Selic, 50% no mês de agosto. E os percentuais aí dos que esperam uma mudança nas metas de 2024, as metas de inflação, caiu de 75% para 62% e para 2025 caiu de 80% para 63%. Na frente fiscal, 67% dos investidores esperam que o arcabouço seja endurecido aí no Congresso e que o governo consiga aí pelo menos 70 bilhões de reais em receitas recorrentes a partir de 2024. Também vamos acompanhar. Sobre o noticiário corporativo, o que nós temos de destaque, tá? A Arezzo, ela aprovou um programa de recompra de até 6,23 milhões de ações, que corresponde a mais ou menos 10% das ações em circulação. Essa recompra aqui pode acontecer aí ao longo dos próximos 18 meses, início previsto para 14 de junho. Também tivemos Nelson Tanuri, ele que informou aí que fez a aquisição de ações da Light e que pretende atingir aí uma participação superior a 5% do capital. O empresário, que é conhecido aí por investir em empresas com dificuldades financeiras e operacionais, promovendo aí um turnaround na companhia. Isso foi um dos motivos pelos quais a Light subiu bastante ontem. E nós tivemos a Prio, ela que reportou aí um crescimento de quase 40% na produção total de petróleo, atingindo aí 90.331 barris por dia no mês de abril, comparado aí com quase 65 mil barris que foi a produção de março.
o Campo de Frade, ele que lidera aí com mais de 50% aí da produção, ele que teve um crescimento de 26,8% ante março. Pessoal, não fosse a precificação do petróleo, sem sombra de dúvida, acredito que a PetroRio poderia ser um dos destaques positivos desta quarta-feira. PetroRio que divulga os seus resultados hoje, após o fechamento do mercado, e além dela nós teremos a CSN, a Dexo, IDP Energias do Brasil, Grupo Pão de Açúcar, Lojas Quero Quero, Lojas Renner, Taesa, Tegma, Tenda, Ultrapar e a Petrobras, que não divulga o balanço oficial, né? Vai divulgar um relatório de produção referente ao primeiro trimestre desse ano. Todos esses números, todos esses dados serão divulgados hoje, após fechamento do mercado. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Todo o mercado de hoje focado aí nesta super quarta-feira. Vamos ver aí como que vai ser a decisão do Fed. A princípio, pessoal, o mercado convergindo para uma ideia de que a economia norte-americana está retrocedendo, está desacelerando. Isso por si só já vai ser o suficiente para o Fed ter espaço aí para começar a reduzir a taxa de juros. Importante saber, o mercado de trabalho vai deixar, a inflação vai deixar. O pior cenário, pessoal, é quando a gente tem baixo crescimento econômico e uma inflação ainda persistente. Isso seria o pior, mas o pior para os mercados, então vamos acompanhar. Nossa expectativa, por enquanto, tá, é que a economia americana ainda vai ter o seu grau de resiliência, não vai ser tão fácil assim levar a inflação para a meta. Então, a gente acredita que esse cenário de precificação de hoje, de uma possibilidade de queda da taxa de juros nos Estados Unidos, ainda a gente acredita que fique mais para o final do ano, mas vamos acompanhar os dados macroeconômicos. E aqui para o Brasil, pessoal, a mesma coisa, tá? Espaço para uma queda da taxa de juros somente no segundo semestre. Um abraço, uma ótima super quarta-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.